Olá, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Aqui quem está falando é o Fábio Tancredo e mais uma vez vamos falar de um grande esportista do nosso mundo. Hoje, Michael Schumacher, o alemão que infernizou a vida dos brasileiros e não só apenas com o Rubinho, tá? Mas antes de falar desse grande atleta, desse grande piloto, gostaria que vocês ativassem o sininho, se inscrevessem no meu canal, para que vocês possam receber o aviso de quando novos vídeos saírem, né? Então, vamos nessa, sejam bem-vindos. Vamos contar um pouquinho mais sobre o Schumi. Michael Schumacher é um piloto que nasceu em 1969 na Alemanha. É um piloto que, para nós brasileiros, não é de boas recordações, principalmente no início da década de 2000, quando ele foi companheiro de equipe do Rubinho Barrichello, né? A gente lembra nas manhãs de domingo, quando a gente sofria vendo ele passar pelo nosso piloto, não é isso? Mas ele é muito mais do que esse período. Como é que ele se desenvolveu? Quem ele é? Como é que ele lidava com os outros pilotos? Digamos que ele não era o melhor amigo dos outros pilotos, não. Claro que tem suas exceções. E tem pessoas que foram muito importantes para ele conquistar tudo aquilo que ele conquistou. Michael Schumacher nasceu numa cidadezinha do interior da Alemanha. Seu pai era um administrador de um kartódromo, o que facilitou para ele ganhar o primeiro kart, né? Aos 7 anos de idade ele conseguiu isso. E lá no kartódromo que o pai trabalhava, ele começou a dar as primeiras voltas e demonstrar o quão bom ele era naquilo. O tempo foi passando, foram verificando como ele era bom, e com 14 anos resolveram que ele podia competir. E ele começou a competir com pessoas mais velhas e mostrar as habilidades que ele realmente tinha. Em 1987, aos 18 anos, ele resolveu ir para a Fórmula, que são os carros monopostos, né? Que são os carros de Fórmula 1 que a gente conhece. E lá ele começou a disputar a sua primeira competição, que foi a Fórmula Koenig. Lá ele conquistou seu primeiro título, logo no ano de estreia, para mostrar como ele realmente era bom. Não é simplesmente porque ele tinha um bom carro. No ano seguinte, ele já mudou de categoria, uma acima, disputando a Fórmula Ford. Lá, ele também conseguiu bons resultados. Não foi campeão, mas novamente mostrou quão bom ele era, porque num carro completamente diferente, em um único ano, ele conseguiu o vice-campeonato. Em 89, logo no ano seguinte, ele também mudou de categoria e foi para a Fórmula 3000, uma das principais categorias na periferia da Fórmula 1, que na época, né, os pilotos disputavam para chegar à categoria principal, que é a Fórmula 1. Lá, ele disputou 2 anos. E novamente foi bem, num carro diferente, em onde ele tinha que se adaptar. Ele conquistou um 3º lugar no campeonato e no outro ano conquistou o 1º lugar. Com os bons resultados obtidos nas categorias de base, ele chamou a atenção de uma das maiores montadoras que existe, que é a Mercedes-Benz, que logo o contratou para fazer parte do programa de jovens pilotos da montadora. Isso foi no ano de 1990. E lá ele foi desenvolvendo até muito rápido, até porque no ano de 91 surgiu a oportunidade dele dirigir pela primeira vez um carro de Fórmula 1 em uma prova valendo, realmente. A equipe que estava precisando era a Jordan. A situação que levou o Schumacher a subir no cockpit foi que o piloto titular, um belga, ia disputar a corrida em casa, na Bélgica. E ele se envolveu numa confusão de trânsito e acabou sendo preso. Então a Jordan precisava achar rápido um piloto e com qualidade. Começou a correr atrás dos pilotos, só que não achava nenhum. Até Mercedes levantar a mãozinha e falar, ó, tem um piloto muito bom aqui e eu acho que ele serve para correr essa prova. A Jordan não deu muita bola de início, não queria aceitar, só que aí a Mercedes falou assim, eu banco. Então literalmente pagou para o Schumacher poder correr. Foi a primeira prova muito boa dele, na realidade. Ele no treino de classificação conseguiu a 7ª colocação. Na corrida,
ele acabou tendo problemas e abandonou logo na sétima volta. Só que isso chamou a atenção dos chefões da Fórmula 1, especialmente um, Flávio Briatore, que era chefe de equipe da Benetton, que logo conversou com ele, conversou com a Mercedes e o contratou para correr as outras 5 provas restantes da temporada de 1991. Logo em seguida, no ano de 1992, Schumacher pôde correr a sua primeira temporada completa na Fórmula 1. Em 1992, Schumacher já fez um estrago muito grande, para te falar a verdade. O Senna, por exemplo, ele era o piloto atual tricampeão do mundo. No final da temporada, o Schumacher terminou na frente dele. Schumacher, num carro bom, mas nada extraordinário, conseguiu a 3ª colocação no campeonato de pilotos. E nesse ano também, ele conquistou sua primeira vitória. Adivinha onde? Na Bélgica. A Bélgica parece ser um lugar bem especial para ele, para falar a verdade. Em 93, ele não teve a mesma grandeza, até porque ele já tinha um tempo de casa, conquistou também, de novo, mais uma vitória, mas nada muito especial. E com isso, ele continuou crescendo na Fórmula 1, ganhou experiência, já com 2 vitórias em 2 temporadas, num carro que não era de ponta. Então chegamos em 1994, o ano do primeiro título de Michael Schumacher. Naquele ano, infelizmente, não é muito bom para nós brasileiros. É o ano que o nosso grande ídolo Ayrton Senna faleceu. Lá, o Schumacher estava na Benetton em pura ascensão e o Ayrton Senna tinha acabado de mudar para a Williams, que estava tendo problemas por troca de regulamento na época. E com isso a disputa estava muito grande entre os dois. Mais ou menos, para falar a verdade, o Ayrton conseguia as pole positions e o Schumacher ganhava as corridas. Só que quem ganha as corridas ganha os pontos, e quem faz a pole position não ganha nada, só a pole, ele disparou no campeonato, né? O Ayrton Senna fez a pole nas 3 primeiras corridas e o Schumacher ganhou as 3 primeiras corridas. Com a diferença que na 3ª corrida da temporada, o Ayrton se acidentou e acabou falecendo. Depois disso, o Schumacher ganhou a próxima corrida, sendo 4 consecutivamente, e disparou na liderança do campeonato. Só que a Williams começou a melhorar e começou a equiparar com a Benetton, só que através do companheiro de equipe do Senna, que era o Damon Hill. Tanto é que na Bélgica ele teve problemas na corrida, o Schumacher acabou desclassificado e tendo sido excluído das próximas 2 corridas. Com isso, o Damon Hill começou a se aproximar dele no campeonato, levando a disputa para a última corrida. A última corrida, quem terminasse na frente seria o campeão. E aí começa a perceber alguns problemas, digamos assim, que o Schumacher tinha com competitividade, digamos assim. Além dos problemas que ele teve por ter sido desclassificado naquela corrida e perdido as 2 próximas corridas, nessa aí, eles estavam disputando pau a pau pela liderança. Schumacher estava na frente. Damon Hill tentou passá-lo. E nessa que ele colocou o carro de lado, Schumacher jogou o carro para cima do Damon Hill. Os dois tiveram que abandonar a corrida. Com isso, Schumacher foi campeão. A Williams, na época, junto com o Damon Hill, começou a protestar muito, só que não adiantou nada. Infelizmente, Damon Hill perdeu o título e o Schumacher conseguiu seu primeiro caneco da Fórmula 1. Pois é, assim foi o primeiro título de Schumacher. Em 1995, ele repetiu a dose. Foi um ano bem mais tranquilo, ganhou mais da metade das corridas e não teve páreo para ele lá. O Damon Hill tentou disputar com ele novamente, só que a disparidade de carros era muito grande. E ele conquistou, assim, seu segundo título mundial. Depois desses 2 títulos, ele precisava de um novo desafio. E aí chegou os vermelhinhos, a Ferrari. A equipe italiana estava num jejum muito grande de títulos. Ela não conquistava o título de pilotos desde 1979 e o título de construtores desde 1983. Logo, eles precisavam de um piloto de ponta para poder disputar o título naquele ano. Em 1996, Schumacher deixou a Benetton e assumiu a Ferrari. Nesse ano, na realidade, Schumacher não teve lá grandes resultados. Ele conseguiu sua primeira vitória apenas na 7ª corrida, no GP da Espanha.
Nas outras corridas, se eu não me engano, nas 4 primeiras, ele teve que abandonar. Ou seja, o carro não era lá muito confiável. Esse primeiro ano foi assim. Conseguiu algumas vitórias, bons resultados, mas nada demais. Em 1997, ele teve realmente a oportunidade de ganhar o título para a Ferrari depois de muito tempo. Seu rival naquele ano foi o canadense Jacques Villeneuve. Villeneuve era um piloto bom, né? Mas não era lá grandes coisas. Tinha um carro bom, que era da Williams, e conseguiu disputar bem com a Ferrari do Schumacher. Os dois disputavam pau a pau pelo título. E novamente a disputa foi para a última corrida. E novamente Schumacher usou de um artifício não muito legal. Só que dessa vez o final foi diferente. Novamente na mesma pista, Schumacher estava disputando com Villeneuve. Schumacher estava na frente. Villeneuve tentou passá-lo. Schumacher jogou o carro em cima do Villeneuve. E os dois abandonaram a corrida. Resultado? Diferente dessa vez, como eu falei. O Villeneuve foi considerado campeão naquele ano. Schumacher foi desclassificado do campeonato. Ele ficaria em segundo lugar e perdeu essa posição no torneio. A diferença é que todos os resultados, números, digamos assim, foram mantidos. Os números de vitórias, o número de pódios, os pontos, tudo isso ficou contando para a história dele. Ou seja, os números que ele tem hoje estão valendo esse número de 97. Já em 98, o rival já não era mais o Villeneuve. Era um outro piloto, o finlandês Mika Häkkinen. Esse finlandês era muito bom, realmente era muito bom. Eles disputavam muito a corrida um com o outro em 98. A disputa foi sempre muito apertada. Só que dessa vez a disputa foi justa, eu acho que o Schumacher deu um exame de consciência nele e tal. Acabou perdendo, ficando segundo no campeonato, e o Mika Häkkinen foi o campeão daquele ano, com uma disputa muito grande, bem apertada e muito bem merecido. Já em 99, Schumacher teve problemas. Ele começou bem a temporada, ganhou 2 provas logo no início, só que ele teve um probleminha, digamos assim, na etapa da Inglaterra, onde ele se acidentou logo na volta de apresentação e bateu forte o carro e teve que ficar fora 6 provas. Com isso, as chances de títulos foram para o espaço, né? Ficou disputa entre o Mika Häkkinen e o seu companheiro de equipe de Ferrari, o Eddie Irvine. Schumacher voltou ainda naquele ano, só que não pôde disputar mais o título e acabou sendo só o escudeiro do Irvine, tentando ajudá-lo a conquistar o título. Coisa que não conseguiu. Na realidade, esse ano tinha tudo para ser do Schumacher, eu acredito. Só que com isso, com o acidente que ele teve, ele não pôde disputar. No final, a diferença de pontos entre o Mika Häkkinen e o Eddie Irvine foi só de 2 pontos. E o Schumacher era infinitamente melhor que o Eddie Irvine. Então, na minha concepção, talvez, se ele tivesse ficado a temporada inteira competindo, ele teria saído campeão daquele ano. E aí começa o nosso 7-1. No ano de 2000, Ed Irvine sai da Ferrari e entra o brasileiro Rubens Barrichello. Nós ficamos todos empolgados, brasileiro na Ferrari, chance de título, uhul! Só que não aconteceu, né? No ano de 2000, o Rubinho estava num carro novo, estava se adaptando, Schumacher correndo muito bem, disputando o título de novo com o Mika Häkkinen. O Schumacher teve alguns problemas, tal, teve um período ali que ele só estava abandonando a corrida, só que no final da temporada conseguiu o título. Rubinho naquele ano também foi bem, assim, digamos assim, terminou a temporada em 4º lugar, conquistou aquela vitória excepcional na Alemanha, a primeira dele, que ele saiu de 18º, chegando em primeiro, o que ajudou na realidade muito o Schumacher a ser campeão naquele ano, porque o Schumacher naquela prova até abandonou logo na primeira curva, né? 2000 foi muito bom, que o Schumacher conseguiu seu 3º título, graças ao Rubinho? Sim, lá na frente eu vou explicar sobre isso, né? Em 2001 foi um outro ano bem tranquilo para o Schumacher. Ele e o Barrichello estavam disputando novamente com as McLaren de Mika Häkkinen e David Coulthard. As corridas eram bem equilibradas, digamos assim. Algumas vitórias eram da Ferrari, outras vitórias eram da McLaren. Na realidade, corrigindo, algumas vitórias eram do Schumacher e outras vitórias eram da McLaren, porque o Rubinho não ganhou nenhuma esse ano.
E o Schumacher conseguiu seu 4º título naquele ano. Também uma disputa bem equilibrada. Em 2002 é que as coisas realmente mudaram. A Ferrari ficou muito melhor do que as outras. A McLaren acabou ficando um pouco mais fraca, se igualando a Williams, que subiu um pouquinho naquela época. E o Schumacher ganhou com uma facilidade muito grande. E aí eu acho que foi um dos piores momentos da história esportiva do Brasil. Que foi o famoso... Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje sim! É inacreditável. Pois é. Hoje não, hoje não, hoje sim. O Schumacher estava muito na frente no campeonato, não precisava daquilo. Rubinho liderava, era o melhor piloto da corrida, sem sombra de dúvida. Aí estão lá, indo, houve ordem de equipe, Schumacher passa na reta final. Foi um momento constrangedor, na realidade, que toda a arquibancada começou a vaiar a Ferrari pela decisão. O Schumacher deu a primeira colocação no pódio para o Rubinho. Foi uma coisa constrangedora, né? Mas apesar disso, a Ferrari dominou completamente aquele ano. O Schumacher ganhou 11 provas, Rubinho ganhou 4. Teve até na disputa dos Estados Unidos que o Schumacher devolveu a vitória da Áustria, digamos assim, e ficaram tudo bem, só que não. E o Schumacher conseguiu o título, o Rubinho ficou em segundo lugar naquele ano no Mundial de Pilotos e a Ferrari disparado como campeão de construtores. Em 2003, continuou a supremacia da Ferrari, para variar. E novamente, Schumacher ganhou tranquilamente, não tem nem muito o que dizer sobre esse ano. Schumacher muito na frente, Barrichello com alguns problemas para variar e disputando lá o segundo lugar. Em 2004, foi um grande ano, digamos assim. Porque, novamente, Ferrari na supremacia. Só que com uma diferença. Esse ano tem um dos maiores números do Schumacher. Esse ano ele conseguiu nada mais nada menos que 14 vitórias. O Rubinho foi muito importante para a Ferrari nesse período aí e para o Schumacher, consequentemente. A diferença entre Rubinho e o Schumacher o Schumacher era o grande piloto de provas, digamos assim, né? Tanto é que ele ganhou os títulos. Agora o Rubinho era um grande projetista de carro, ele preparava o carro. Se você pegar entrevistas do Rubinho, de engenheiros da Ferrari na época, o Rubinho ele pegava o carro, preparava, via como é que estava a aerodinâmica, a distribuição, questão de pneus, levava para os engenheiros e o carro ficava top. A diferença é que Schumacher pegava aquilo, os engenheiros do Schumacher pegavam o carro do Rubinho, pegavam as informações e levavam para o carro dele. Ou seja, graças ao Rubinho também, o Schumacher conseguiu os títulos que ele tem hoje. 5 deles. O Rubinho foi sempre muito bom em preparar os carros. E o Schumacher sempre muito bom em guiá-los. Não que o Rubinho não fosse bom em guiar, só que a diferença realmente era muito grande. Depois disso, a Ferrari começou a cair em declínio e a Ferrari não conseguiu mais nenhum título com o alemão. Teve a ascensão da Renault, com seu piloto Fernando Alonso, que conseguiu os títulos de 2005 e 2006. O Rubinho só ficou na Ferrari por mais um ano, que foi 2005. Em 2006, a Ferrari contratou o Felipe Massa, que foi, digamos assim, um pupilo do Schumacher. Schumacher já estava com uma idade já mais avançada e estava pensando em realmente sair da Fórmula 1 e via no Massa o seu sucessor. Então, a temporada de 2006, que por acaso foi a última vitória do Schumacher, ele estava preparando o Felipe Massa para poder assumir o posto dele e ser o novo piloto número 1 da Ferrari. O que, novamente, infelizmente não aconteceu. Mas isso é história para outros vídeos, né? Schumacher conseguiu sua trajetória na Ferrari e títulos. Isso ninguém pode negar. Ele foi muito importante para a Ferrari e muito importante para a história. Depois disso, se aposentou, ficou um tempo fora. Ele até foi chamado pela Ferrari para assumir o posto do Felipe Massa quando ele teve aquele acidente em que a mola do carro do Rubinho bateu no capacete dele, que ele ficou fora um tempão. Ele seria o piloto substituto dele. Só que ele teve um acidente, o Schumacher teve um acidente de moto na qual ele machucou o pescoço, e o que dificultou
o movimento dele e ele não pôde voltar para a Fórmula 1 ainda pela Ferrari. Em 2009, a Mercedes assume o posto da Brown, que tinha sido campeã no ano anterior com o Jenson Button, e chama o Schumacher para correr pela equipe. Só que aí o Schumacher não era a mesma coisa. Ele assumiu o carro com 41 anos, já não tinha mesmo a mesma mobilidade, a mesma velocidade, na realidade não conseguiu bons resultados. E aí que a gente conseguiu o nosso golzinho de honra dos 7-1. Foi aquela ultrapassagem do Rubinho na Hungria em 2010, em que o Rubinho foi passar o Schumacher começou a jogar o carro do Rubinho para cima da mureta para variar o Schumacher jogando o carro para cima dos outros. Só que dessa vez o Rubinho conseguiu passá-lo. E essa imagem foi o nosso gol de honra. Mas fica na cabeça de todo mundo e também do nosso piloto brasileiro, que conta essa história até hoje, que foi uma libertação para ele. E o Schumacher encerrou sua trajetória na Fórmula 1 no ano de 2012, sem muito brilho. Largava no meio do grid para o final, conseguia boas corridas, mas nada muito excepcional. Seu último GP foi naquele ano, aqui na nossa terrinha, no Brasil, onde ele largou em 14º, chegou em 7º. Ou seja, foi bem, só que, como eu falei, não tinha o mesmo brilho. Schumacher foi um grande piloto? Foi, sem dúvida. Foi o melhor do mundo? Na minha concepção, não. O Schumacher era excepcional. Só que na minha concepção faltou uma coisa muito importante para ele, que era rival. Não que não tivesse bons pilotos no grid. Mas se você voltar um pouquinho no tempo, quando ele começou, na década de 80 e início da década de 90, tinham pilotos com bons carros, né? Você pega Ayrton Senna, você pega Alain Prost, pega o nosso Piquet, Nigel Mansell. Eram pilotos top de linha que conseguiam competir porque tinham carros competitivos. O Schumacher teve temporadas que ele era o único carro. Você vê a temporada de 94. Ele tinha um bom carro, o seu adversário tinha um bom carro, só que com problemas. Ele disparou e no final, que ele teve um pouquinho de dificuldade, mas acabou conquistando o título de maneira controversa, assim como eu falei. Em 95, sobrou na pista. Tinha o Williams que não estava no mesmo nível da Benetton. Em 2000, que começa a trajetória dele, excepcional, onde são os melhores números, não teve carro. O carro que mais se aproximava era a McLaren, quiçá a Williams, mas sem muito brilho. A Ferrari dominou esse período de 5 anos. E o Schumacher era muito melhor em disputa do que o Barrichello. O Barrichello assumiu seu posto de coadjuvante na equipe. Então só ficou piloto contra piloto. Um piloto contra um piloto. Então ele sobrou. Tanto é que foi o período dos melhores números do Schumacher. Isso não tira o brilho dele, a capacidade que ele teve e onde ele chegou. Ele é um dos melhores, sem sombra de dúvida. Se não fosse, não teria conquistado os títulos que conquistou. Só que eu acho que teve pilotos que poderiam enfrentá-lo e que não tiveram oportunidade. O exemplo é o Fernando Alonso, aí no final da carreira dele na Ferrari, que com um carro competitivo bateu de frente com ele e conseguiu 2 títulos em cima dele. E o Lewis Hamilton é melhor do que ele? Não, eu acho o Schumacher melhor que o Lewis Hamilton. Por quê? Pelo mesmo motivo. O Schumacher teve alguns carros, teve alguns adversários que conseguiam competir com ele de alguma forma. O Lewis Hamilton não. O Lewis Hamilton está com uma Mercedes que está há muitos anos na frente, ninguém consegue se igualar a ele. Também é merecido, tem bons números. Vai bater os números do Schumacher, na minha concepção, vai. Só que o Schumacher é melhor que o Lewis Hamilton. Agora, como piloto, ele era excepcional. Mas eu fico pensando nos métodos que ele utilizava, né? Você vê, 3 vezes ele jogou o carro para cima, isso que eu contei aqui. 3 vezes ele jogou o carro para cima do adversário, não se importando para o que acontecesse com seu colega de profissão, em prol apenas de ser campeão. Eu sei que tem aquele negócio que devemos lutar por aquilo que a gente quer a todo custo. Eu acho que tem o seu limite. E o Schumacher não tinha muito bem a percepção desse limite, né? Até onde ele podia ir sem machucar, sem afetar ninguém.
né? E eu acho que ele se esqueceu um pouquinho disso daí. Mas ele teve bons companheiros, né, na Fórmula 1. O Felipe Massa foi um deles, por exemplo. Claro que foi uma passagem de bastão. Ele teve bons amigos, Ross Brown, que acompanhou ele na trajetória da Ferrari, o Jean Todt também, que acompanhou junto com a Ferrari, que chegou um pouquinho antes dele na Ferrari. Eles dizem muito bem do Schumacher. Schumacher era muito competitivo. Só que eu acho que faltava um pouquinho de senso para ele em matéria de segurança. Obrigado, gente, mais uma vez por assistir esse vídeo. Quero que vocês assistam os próximos, fiquem ligados. Para isso, se inscrevam, assina aí o sininho para poder ser avisado quando o próximo vídeo sair. É isso aí. Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.